Quando o sol nasce, Deus nos entrega um presente precioso. Mais um dia de vida. E como escolhemos começar esse dia faz toda a diferença. Há quem acorde com pressa, com peso, com ansiedade. Mas há também aqueles que escolhem começar de joelhos, com o coração voltado para o céu, com a alma rendida à vontade de Deus. Hoje, você está escolhendo começar o seu dia com Deus. E essa é a melhor escolha que alguém pode fazer. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando começamos o dia reconhecendo Deus como o Senhor da nossa jornada, Ele endireita os caminhos tortos. Ele nos livra de decisões erradas. Ele nos dá discernimento para lidar com pessoas, e paz para seguir com o coração leve. Antes de pegar o celular, antes de sair de casa, antes de responder mensagens, fale com Deus. Consagre o seu dia. Você não sabe o que vai acontecer nas próximas horas, mas Deus já está lá. Ele já foi adiante de você. Já preparou livramentos, encontros, portas e proteções. Salmo capítulo 5, versículo 3 diz: De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã apresentarei a ti a minha oração. Veja que o salmista começava seus dias falando com o Senhor. E isso é um princípio poderoso. Orar de manhã não é religiosidade, é sabedoria. É alinhar seu espírito ao Espírito de Deus antes de encarar o mundo. Você pode até enfrentar lutas hoje, mas se começar com Deus, você não enfrentará sozinho. Pode até receber más notícias, mas já estará fortalecido para suportar. Pode até ouvir palavras duras, mas estará com o coração cheio da palavra que cura. Comece o dia como Jesus fazia. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: E, levantando-se de madrugada, ainda escuro, saiu, e foi a um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Filho de Deus orava antes de tudo, quanto mais nós precisamos. E nesta manhã, nesta primeira hora do seu dia, Senhor, este dia é teu. Me guia, me protege, me fortalece. Que cada passo que eu der seja dirigido pela tua mão. Que nenhuma armadilha do inimigo me atinja. Que minha mente esteja clara, meu coração em paz, e minhas atitudes cheias de amor. Que eu seja luz onde pisar. Em nome de Jesus. Ao começar o dia assim, você está dizendo ao mundo espiritual: eu pertenço a Deus. Está se revestindo da armadura espiritual. Está blindando sua mente contra a ansiedade. Está preparando o terreno da sua rotina com fé e com esperança. Não deixe o dia começar por acaso. Comece com propósito. Comece com oração. Comece com a presença de Deus. Você pode até não ter dormido bem essa noite. Talvez a mente não parava, talvez foi alguma dor, ou até preocupações que não te deixaram descansar. Mas agora, neste momento em que o dia começa, Deus está dizendo ao seu coração: eu estou contigo. Você não acordou sozinho. Você não está à mercê do acaso. A sua manhã já foi visitada pela misericórdia de Deus. Lamentações capítulo 3 versículos 22 e 23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Veja que promessa linda. As misericórdias são renovadas a cada manhã. Isso quer dizer que o ontem já passou. Os erros de ontem, os fracassos, os arrependimentos. Tudo isso ficou no passado. Hoje Deus está te dando um recomeço. E quem começa o dia com o coração entregue a Deus,
carrega dentro de si uma força que o mundo não pode apagar. Porque a força que vem de Deus não depende de café, de ânimo, nem de circunstâncias. Ela vem do alto. Você pode estar indo trabalhar, cuidar da casa, estudar, cumprir obrigações, mas antes de qualquer coisa, você está colocando Deus no centro. E isso muda tudo. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa que o dia será perfeito, mas significa que você não estará sozinho diante dos desafios. Se tiver que resolver algo difícil, Deus vai te dar sabedoria. Se tiver que enfrentar uma notícia ruim, Deus vai te consolar. Se tiver que tomar decisões, Ele vai te orientar. Jesus, quando ensinou a orar, nos deu a oração do Pai Nosso. E nela, Ele nos ensinou a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso mostra que Deus se importa com as necessidades diárias, com as pequenas coisas, com as tarefas que parecem simples, mas que exigem fé. A rotina não está fora do alcance de Deus. Ele quer estar com você no trabalho, no trânsito, na escola, nas tarefas domésticas. Deus não é apenas para os cultos. Ele é companheiro de caminhada. E quando você o convida para o seu dia, Ele entra com graça, com paz, com direção. Talvez você comece este dia preocupado com algo, com uma resposta que espera, um problema que precisa resolver, ou até com o coração pesado por causa de alguém. Coloque tudo agora diante de Deus. Fale com Ele. Não precisa palavras bonitas. Precisa apenas de sinceridade. Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 dizem: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz está sendo liberada sobre sua mente agora. Essa calma que você tanto precisa. Essa clareza para lidar com o que precisa ser feito. Essa confiança de que Deus está cuidando de você. Comece o dia crendo que coisas boas podem acontecer. Não porque você merece, mas porque Deus é bom. Ele surpreende. Ele abre caminhos. Ele levanta quem está caído. O Salmo capítulo 118 versículo 24 declara: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, declare: Hoje será um bom dia. Mesmo que venham lutas, não vou desanimar. Mesmo que nem tudo saia como eu quero, vou permanecer firme, confiante, e com o coração voltado para o céu. O dia mau pode chegar, mas maior é o Deus que te guarda. A oposição pode aparecer, mas maior é o poder do Espírito Santo sobre sua vida. Não tema o que virá. Não tema o que ainda não aconteceu. Deus já foi adiante. E se Ele está à frente, o que poderia te derrotar? Agora, respire fundo. Acalma seu interior. E ore assim: Senhor, eu entrego este novo dia em tuas mãos. Que o Senhor vá adiante de mim, abrindo portas e fechando ciladas. Me dá sabedoria para escolher, paciência para lidar com os outros, e alegria no coração, mesmo em meio às lutas. Guarda minha mente, minha saúde, minha fé, que eu leve a tua luz onde eu for. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você consagrou o início do seu dia, é hora de entregar também cada detalhe dele ao Senhor. Não apenas as grandes decisões, mas também as pequenas atitudes, os encontros, as palavras, os pensamentos. O nosso dia é feito de escolhas, algumas simples, outras complexas.
mas todas podem ser conduzidas pelo Espírito de Deus, quando o colocamos à frente. Tiago capítulo 1 versículo 5 diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á concedida. Você pode pedir sabedoria agora, antes de entrar numa reunião, antes de enviar uma mensagem, antes de responder alguém que te feriu. Ore, peça direção. Não se apresse em agir na força da carne. A alma ansiosa nos faz tropeçar, mas o espírito guiado por Deus anda com paz. Você pode evitar muitas dores hoje se escolher ouvir a voz de Deus, antes da voz do mundo. Quando Jesus andava pela terra, ele nos ensinou a viver com propósito. Ele acordava com o foco de fazer a vontade do Pai. Não vivia distraído, nem sobrecarregado de vaidade. Ele caminhava com leveza porque estava em constante comunhão com o céu. E essa é a vida que ele quer para você. Uma vida cheia de propósito, em que até as tarefas mais simples sejam feitas com coração grato. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você pode lavar a louça com alegria, ir trabalhar com gratidão, atender alguém com paciência, cuidar da sua casa com carinho. Isso é espiritual também. Deus se agrada de quem vive o ordinário com um espírito extraordinário. Você é uma carta viva de Deus onde passar. Tem pessoas hoje que cruzarão seu caminho e serão tocadas pela sua paz, pela sua calma, pelo seu jeito de falar. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 está escrito: Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Seu modo de viver, hoje, pode ser uma pregação silenciosa. Você pode abençoar vidas sem nem perceber. Uma palavra de ânimo, um gesto de bondade, um olhar de empatia. São sementes que podem mudar o dia de alguém. Mas para isso, é preciso estar cheio de Deus. Ninguém oferece o que não tem. Por isso, antes de sair de casa, encha-se da presença. Antes de começar a trabalhar, alimente-se da palavra. Antes de responder, pense com oração. Não deixe que a correria roube sua essência. Não permita que a rotina apague seu brilho. O dia pode ser intenso, mas você pode viver com intensidade de fé. Lembre-se também de cuidar da sua mente. Pensamentos confusos geram dias pesados. Pensamentos alinhados à verdade de Deus produzem paz. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos ensina: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, dirija os seus pensamentos logo cedo. Escolha meditar naquilo que edifica. Desligue um pouco do barulho do mundo. Ligue-se à voz do Espírito. E se durante o dia vierem pressões, cobranças, situações que te tirem do eixo, volte ao lugar secreto da alma, a oração silenciosa. Basta um pensamento voltado ao céu, um sussurro no coração dizendo: Senhor, me ajuda, me dá paz. Deus ouve até os pensamentos. Ele conhece os desejos mais íntimos. E ele se inclina quando você o busca com sinceridade. Se você precisar tomar uma decisão importante hoje, se for tentado a discutir ou se exaltar, se sentir medo ou preocupação, clame pelo nome de Jesus. Salmo capítulo 121, versículo 2 declara: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você não está sozinho. Você não enfrenta o dia pelas suas próprias forças. Há um Deus que sustenta o seu coração. Há promessas sobre sua vida.
Há um propósito em cada passo. E mesmo que você tenha acordado desanimado, saiba que o Senhor pode restaurar sua alegria. Salmo capítulo 30, versículo 5 diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã já chegou. E com ela, uma nova oportunidade de viver cheio da presença, da paz e da direção de Deus. Você pode até achar que sua rotina é comum demais, que sua vida é simples demais, que seus dias não têm grande importância. Mas saiba, Deus opera com poder nas pequenas coisas. Ele está naquele café preparado com carinho, na conversa com um colega de trabalho, no cuidado com a sua família, em cada atitude feita com amor e fé. Deus se revela. Não pense que sua vida precisa ser grandiosa aos olhos do mundo, para ser preciosa diante de Deus. Na verdade, são os que vivem com humildade e temor no coração, que tocam o coração dele de forma mais profunda. Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus? Andar com Deus humildemente significa ter consciência de que tudo o que fazemos precisa ser feito diante dos olhos dele. E isso inclui o nosso comportamento ao longo do dia. Como tratamos as pessoas, como lidamos com a raiva, com a injustiça, com a frustração, como usamos as palavras. Tudo isso deve refletir a presença de Deus em nós. Tiago capítulo 1 versículo 19 nos adverte: Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Durante este dia, talvez você seja testado. Alguém pode te provocar, o trânsito pode te irritar, os compromissos podem se acumular. Mas mesmo nesses momentos, lembre-se, você foi chamado para viver com equilíbrio, com domínio próprio e com graça. Você carrega a presença de Deus onde for, e essa presença te diferencia. Ela te faz responder com paz onde haveria briga. Ela te dá paciência onde existiria estresse. Ela te capacita a vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12 versículo 21 nos ensina: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você é luz, e a luz não grita para se impor. Ela simplesmente brilha. E por onde você passar hoje, que a luz de Deus brilhe através de você. Mesmo que ninguém te veja, mesmo que ninguém te agradeça, mesmo que tudo pareça comum, saiba, os olhos do Pai estão sobre você. E isso é tudo o que importa. Se você consagrou sua manhã ao Senhor, então o restante do seu dia está debaixo da bênção dele. Declare isso com seus lábios, e caminhe com essa convicção. Se você chegou até aqui, quero que saiba que este não será apenas mais um dia. Hoje será um dia marcado pela presença de Deus na sua vida. Você decidiu começar o dia em oração. E isso por si só já é um ato de fé que muda tudo. Porque quando o dia começa com Deus, as circunstâncias podem até se agitar, mas o seu coração permanece firme. Salmo capítulo 112 versículo 7 declara: Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Você não precisa temer o que ainda não viu. Não precisa se preocupar com o que pode dar errado. Se Deus está no controle, o que parecia impossível pode se tornar um testemunho ainda hoje. O que era peso pode virar leveza. O que era preocupação pode virar livramento. O que era dúvida pode virar resposta. Por isso, continue com o coração aberto, com os ouvidos espirituais atentos, com a alma pronta para perceber os toques de Deus ao longo do dia. Ele fala em detalhes. Fala num silêncio que traz paz. Numa conversa inesperada.
num momento em que tudo se acalma dentro de você. E quando você menos esperar, aquela oração feita na pressa da manhã será respondida com graça e perfeição. Salmo capítulo 37, versículo 5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Seja o que for que você esteja enfrentando neste dia, uma dor que ninguém vê, uma decisão que te pressiona, uma batalha emocional, um problema financeiro, um desafio profissional ou familiar, entregue ao Senhor, e então, confie. Não carregue mais sozinho aquilo que já foi colocado nas mãos dele. Não tente resolver com ansiedade aquilo que só será resolvido com fé. O Deus que criou os céus e a terra também cuida dos seus detalhes. Ele conhece seus limites. Sabe até onde você consegue ir. E quando você já não tem mais forças. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é para hoje, para agora, para este exato momento do seu dia. E se algo tentar roubar sua paz mais tarde, lembre-se desta oração. Volte ao lugar secreto do seu espírito. Feche os olhos e diga em silêncio: Deus está comigo. Eu não estou só. Esse tipo de fé não se constrói de um dia para o outro, mas a cada manhã que você escolhe buscar a presença dele. É como um exercício diário. Quanto mais você ora, mais forte você se torna, mais sensível à direção de Deus, mais firme nas promessas, mais confiante diante da vida. Por isso, comece todos os seus dias assim. Reserve esses minutos. Fale com o Senhor antes de falar com o mundo. Consagre antes de começar. E perceba como o seu interior muda, como o seu ambiente muda, como as coisas fluem com mais equilíbrio. Hoje, declare com fé: Senhor, obrigado por este dia. Eu te agradeço por cada oportunidade, por cada lição, por cada momento. Mesmo que hoje você não veja nenhuma mudança exterior, o simples fato de ter orado já mudou o ambiente espiritual ao seu redor. Você plantou fé, e a colheita sempre vem no tempo certo. Pode ser que, ao longo do dia, o inimigo tente lançar pensamentos de desânimo, de dúvida, de medo. Mas agora você tem algo diferente. Um coração fortalecido na presença de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 nos diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. É nessa força que você vai seguir agora. Vai enfrentar o que tiver que enfrentar. Com coragem, com dignidade, com fé. Você não está desprotegido. Há um escudo espiritual sobre sua vida. Se alguém tentar roubar sua paz, lembre-se, você tem autoridade para proteger sua mente. Se a ansiedade tentar apertar o peito, ore em silêncio, e a paz de Deus te invadirá novamente. Este dia pode ser surpreendente. Mesmo que tenha começado comum, Deus pode fazer algo extraordinário acontecer nas próximas horas. Seja um livramento. Seja uma resposta. Seja uma conexão divina. Deus é especialista em mudar o rumo de um dia inteiro com um simples toque. Por isso, mantenha o seu coração desperto. Espere coisas boas. Ande com expectativa. Fale como quem crê. Haja como quem tem fé. Salmo capítulo 34, versículo 8 diz: Provai, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você é bem-aventurado porque está confiando. Você é abençoado porque decidiu buscar. Você está sob a graça de Deus porque entregou o dia em oração. E se algo não sair como o planejado, nem sempre o que nos frustra hoje é sinal de derrota.
Às vezes é livramento. Às vezes é redirecionamento. Confie no processo de Deus. Ele sabe onde está te levando. Mesmo que você não entenda hoje, amanhã você vai olhar para trás e agradecer. Agora, antes de encerrar essa oração, simplesmente agradeça. A gratidão abre portas invisíveis. Ela cura a alma. Ela fortalece a fé. Mesmo que você ainda não veja, diga com fé: Senhor, obrigado por este dia. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me renovar logo pela manhã. Eu te agradeço pelo que já fez, pelo que está fazendo e pelo que ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Envie para quem você ama, para quem precisa começar o dia com mais fé, mais calma, mais esperança. E se você creu e recebeu essa oração no coração, comente amém aqui abaixo. Testemunhe sua fé. Diga ao céu: Senhor, eu recebo. Vamos juntos espalhar essa corrente de fé, de oração, de confiança no poder de Deus. Este é o propósito do canal Toque Divino: ser um lugar onde corações se encontram com a presença de Deus. Aqui, cada oração é feita com fé, cada palavra é pensada para tocar sua alma, e cada vídeo é uma semente lançada no seu espírito. E comece cada manhã com a certeza de que você não caminha sozinho. O Senhor está contigo. Vai à sua frente. Te guarda por trás. Te cerca por todos os lados. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo te acompanhe neste dia inteiro. Que hoje seja leve. Que hoje seja cheio de paz. Que hoje seja de Deus.